A paz do Senhor Jesus. A paz. Terça-feira, 6 de maio de 2025. Glória a Deus, mais um dia. Jesus. Olha nós aqui de novo, né? Glória a Deus. Essa madrugada eu fui acordada, era 5 horas da manhã, e eu senti que era para orar. Aleluia, Jesus. E ali eu clamei por você. Sim, você que está assistindo esse vídeo de oração, eu clamei por cada um de vocês. Eu pedi a Deus que visitasse cada um de vocês. Eu não sou de ficar orando pela madrugada, gente. Só quando a gente faz assim um propósito, né, que a gente vai orar. Vocês sabem que a Bisa, eu não sou de contar lorota, mentiras, invenções. Mas quando eu vou me deitar, eu falo com Deus, entrego vocês para Ele. Mas essa madrugada, e algumas madrugadas já aconteceu, que eu orei, eu senti de orar por mim, pela minha família, por livramentos, principalmente livramentos de morte. E eu clamei ao Senhor, e eu clamei por vocês. Eu não falei o nome, que eu não sei o nome de todos. Mas eu disse, Senhor, visita a cada um. A cada um dos meus inscritos. Todos eles, Pai. Um por um. Visita nesta madrugada cada um. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Na financeira, na saúde, na família. Em tudo, meu Deus. Eu clamei. E eu creio, sabe, meus irmãos? Eu creio que uma oração, ela nunca volta vazia. Aleluia. A oração, ela é recebida, ela é atendida, claro que conforme o querer e a vontade do Pai, não é conforme o nosso querer. Mas é bom estar em constante oração. Aleluia, Jesus. É bom estar em constante oração. Vocês lembram da história de Daniel? O quanto Daniel sofreu quando jogaram ele ali na cova dos leões. Mas, ai de Daniel, se não fosse a oração que ele fazia. Aleluia, Jesus. E o Senhor não evitou que Daniel fosse jogado. Mas Daniel enviou, né, a salvação, a libertação para Daniel no meio daqueles leões, né? Para José na prisão, ele estava sempre com ele, que é o que nós vamos ler hoje, e tudo mais, não é verdade? Portanto, cada um deve levar a sua própria cruz. Aleluia, Jesus. E seguir a Jesus. Glória a Deus. Então, vamos para mais um culto, mais uma oração. Aleluia, Jesus. Peço a você que continue deixando o like para mim. Não adianta 1000 pessoas ver, 800 pessoas ver, como eu gostaria, meu povo, que tivesse ali 1000 likes no vídeo da oração. Aleluia. Oh, meu Deus. Mas fazer o quê, né? Não tem. Glória a Deus. Senhor, eu peço a Ti, meu Deus, nessa hora, que se faça presente mais esse culto no lar. Aleluia. Essa oração, meu Deus. Oh, louvado seja teu nome. Recebe, Senhor, a nossa adoração, somos adoradoras, Pai. Glória a Deus. E aí do outro lado também, meu Senhor, existem aqueles que esperam por esse momento, para orar conosco, para louvar. Sabe, Pai, eu sei que o Senhor se encontra em meio aos louvores, à adoração, aquela adoração verdadeira de todo o coração. Pois é, Jesus. Oh, aleluia. Sei, meu Deus, que o Senhor é médico dos médicos. Então, meu Deus, eu estou aqui para clamar pela vida do meu irmão, da minha irmã,
da pessoa que está do outro lado desse vídeo assistindo essa oração. Glória a Deus. Que eu diminua, Pai, e o Senhor cresça em minha vida, Aleluia, Jesus. operando milagres e maravilhas. Perdão eu te peço pelo pensamento, pela palavra, pelo ato. Nós não somos livres de pecado, somos pecadores. Estamos buscando uma libertação total para sermos salvos, mas ainda não somos totalmente libertos, meu Pai. Aleluia, Jesus. Ontem eu conversei aqui com a Ivonei de algo, não sei se ela se lembra, a gente assistiu ali um vídeo onde falava de algo que foi feito ali em uma pessoa, né? Sim. É uma coisa muito ruim que aconteceu com uma mãe, né? Uma maldade, só porque aquela mãe foi pegar umas mangas para sustentar o filho, tirar a fome dos filhos. E né, ela foi ceifada ali, né? E eu, naquela hora, tinha pouco tempo que a gente tinha orado, e eu fui e falei para a Ivoneide, olha, eu fazia o seguinte, eu pegava esse fazendeiro, colocava ele num canto e colocava ali um balaio de manga e fazia ele chupar todas as mangas. Aí Ivoneide disse, 2 balaios, até ele passar mal. Você entendeu por que toda hora pedimos perdão a Deus? Porque o ser humano, ele é vingativo. Eu não sei nem quem era, mas aquilo mexeu comigo. Exatamente. Agora imagine se isso fosse um filho, uma filha minha, um neto. Bisa, porque imagina uma mãe deixar 5 ou 6 filhos, todos pequenos por causa de... Então, vocês entendem por que é que pedimos perdão a Deus? Porque o nosso interior, dentro de nós, tem algo ruim. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Você está totalmente liberto. Você está ali um santo. Deixe alguém machucar um filho seu. E você presenciar. A tua vontade é de se vingar. Isso é do ser humano. Deixa isso com as mãos, né? Entendeu, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, meu Deus, eu peço a Ti perdão por todo o pensamento. Aleluia, Jesus. E eu estou aqui, Jesus, pedindo que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, operando milagres e maravilhas. Aleluia, Jesus. Limpando, Senhor, ajudando a transformar o meu coração, a minha vida, o meu ser, em uma pessoa melhor. Uma pessoa capaz de alcançar a salvação. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar-o-ei, poluei no alto retiro. Porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
Aleluia, Jesus. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, Glória a Deus. por estar aqui na tua presença Aleluia, Jesus. e por ter esse desejo, esse amor de orar por todos aqueles que necessitam desta Aleluia, oração. Eu quero cantar com vocês 459, as firmes promessas. Aleluia, Jesus. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. Oh, glória! Aleluia. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Glória. Se a fé te falta, às vezes, né? Nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Oh, aleluia! Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas O brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia. Promessas temos, que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente, fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. A gente só vai cantar só esse hoje. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos continuar, né? Lendo a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. José na prisão interpreta 2 sonhos. Por que José interpretava na prisão, em qualquer lugar que ele estava? Porque Deus era com ele. Gênesis 40. E aconteceu, tem 40 dias hoje que a gente começou a ler a Bíblia dessa maneira, né? E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o Senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó
muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o mordomo, o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que os servissem e estivessem muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Acredite, entristecido, né? Então perguntou aos eunucos de Faraó que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. José disse-lhe: não são de Deus as interpretações. Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando a sua flor. Saía e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Glória a Deus. Então disse José: esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, daquela prisão. José disse, falou para ele o que era o sonho, mas pediu a ele compaixão, que quando ele estivesse bem, ele lembrasse de José. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me puseste nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete, creio eu, aniversário, né? E todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro. Quer dizer,
trouxe aquele copeiro a servir de novo, né? E este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Vocês entenderam? José pediu que ele se lembrasse quando estivesse bem. Pois muito bem. Mesmo ele sabendo o que aconteceu, o que José fez ali, falou, né? Interpretou, creio eu, por Deus, né? Ele não se lembrou de José. E isso acontece. Acontece com muitos, não é verdade? Você ajuda, você faz, mas a pessoa não se lembra. Muitas pessoas chegam a você e falam sobre alguma coisa, sobre uma ajuda, mas depois aquilo se esquece, não é verdade? E o outro foi interpretado, né, de um jeito que foi enforcado ali. Amanhã a gente vai ler o 41, né? José interpreta os sonhos de Faraó. Aí ele já passa, né, para interpretar. Porque Deus era com ele, como eu estou falando com vocês. Glória a Deus. E o trabalhar de Deus a gente não entende. Não é verdade? O trabalhar de Deus a gente não entende. Muitas vezes tem coisa que a gente tem que passar. E mais na frente a gente olha, né, e diz, olha, se não fosse esse acontecido, eu não tinha conseguido tal coisa. Não é verdade? Mas é assim, meu povo. Aí eu vou ler algo aqui com vocês que Deus me deu para eu ler. Vocês sabem que eu leio o que a gente está lendo, mas eu sempre leio algo. Então hoje é assim. Cada um deve levar a sua própria cruz. Marcos 8:34. Vamos aqui? Aleluia, Jesus. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Como você vai negar a si mesmo, meu irmão? É você, sabe, esmagando com a tua força de vontade tudo aquilo que não provém de Deus. Certo? Aleluia. Se afastando de tudo quanto é errado, de todo o mal. Viu o que eu falei neste instante? Tenta mudar a sua natureza. Tentando mudar a natureza, porque você já é uma nova criatura. Você não pertence mais aqui. Então você tem que mudar a sua natureza. Louvado seja Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem, ganhar todo o mundo e perder sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos e os anjos. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Deus bendito e de poder e glória. Gratidão, Pai. Meu Pai celestial, Mais um dia, Senhor. temos que negar Aleluia. a nossa própria existência a cada dia. Glória a Deus. Negar as nossas vontades, os desejos da carne, a maledicência, tudo de mal, de rancor que tem dentro de nós, que seja transformado. Aleluia, Jesus. Deus bendito e de poder e glória. Glória a Deus. Nesta hora eu clamo a Ti, Oh, Jesus. Jesus. Limpa o nosso coração. Oh, Pai. Dai a nós, Senhor, o espírito de perdão, de Aleluia. bondade,
de caridade, de Glória a amor Deus. para uns com os outros. Que tenhamos desejo no coração, alegria, vontade de orar, meu Deus, uns pelos outros, de abençoar uns aos outros. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, nesta hora eu clamo, esta casa, essa vida que nesse momento se encontra assistindo essa oração. Eu vejo que a Mauricéia, muitas pessoas deixam aí, ore pelo meu filho, ore pela minha casa, meus irmãos. Eu estou aqui orando pela sua casa, Aleluia, Jesus. clamando pela sua vida, pela sua família. E nesta hora eu peço, Jesus, olha pelos filhos da tua filha, do teu filho. Aleluia, Jesus. Eu repreendo a rebeldia, o vício. Eu repreendo, Jesus, toda contenda dentro dos lares, toda provocação entre pais e filhos e mães e famílias. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu repreendo toda contenda no meio do casal. Cai por terra em nome de Jesus. Deus bendito, visita a área financeira dessa Aleluia, mulher, Jesus. deste homem, dessa família. Visita, meu Deus, abençoa o que ela pega ali nas mãos, o financeiro dele e dela. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa porta de emprego que a tua filha está almejando, minha irmã, meu irmão, o teu filho, o teu esposo, a você mesmo. Senhor, que chegue, Senhor, o mais rápido possível. Essa pessoa está perdendo a esperança, está entrando em depressão, em tristeza, em angústia, porque esse emprego não vem. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua filha e o teu filho que está lutando pela aposentadoria, Jesus. pela pensão, Tira todo impedimento, Pai. pelo auxílio doença. Toca a tua mão, Jesus. Pai, visita ele agora, ela agora, e faz o teu querer e a tua vontade. Jesus. Meu Deus, eu repreendo em teu Aleluia. nome para a tua glória toda dor, todo desconforto, toda dor de cabeça, pescoço, ombro, mãos, braço, perna, joelhos, coluna. Cai por terra Aleluia, Jesus. toda enfermidade nesta casa, nessa família. Glória a Em Deus. nome de Jesus, limpa o sangue, Glória a Deus, Senhor. Jesus. Troca, meu Deus, o sangue desta tua filha, Aleluia, Jesus. deste teu filho. Pinga, Jesus, uma gota do teu sangue, eu acredito. Aleluia. Eu creio, Jesus, conforme o teu querer e a tua Aleluia, vontade, Jesus. que o Senhor pode fazer assim, Glória a Deus. pode libertar. Visita, Jesus, os teus filhos. Visita a Maria. Eu não sei de onde ela mora, mas ela tem uns seguidores, né, bastante ali em outra plataforma. E ela está com metástase, né, eu vi ela falando. Sim. Está passando por quimioterapia. Oh, Jesus. Não só ela, Pai, é a todos que estão dessa maneira, eu não conheço. Mas o Senhor conhece e a fé dela é tão grande, Pai. Aleluia, Jesus. Opera o milagre conforme o teu querer e a tua vontade Glória a Deus. na vida dessa moça, Senhor. Pai, eu clamo nesta hora pelo teu filho, a tua filha que está passando pela depressão, pela ansiedade, a síndrome do pânico, a insônia. Aleluia, Jesus. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Por terra. Deus bendito, Enfermidade, Senhor. abençoa a minha vida, Ivoneide, o Amém, Jorge, Jesus. nossa casa. Glória a Deus. A Liliane, que está lá, né, não para nada no estômago, não sei o que ela tem, se é uma virose. Passa o bálsamo da cura, Senhor, Liberta, Senhor. na minha filha, na tua filha, em nome de Aleluia, Jesus. Abençoa o Rodolfo, o Leandrinho, abençoa, Pai Celestial, meus filhos. Oh, Pai, livra de Visita todo o mal, Rafael, Jesus. curando aquela enfermidade ali na coluna, que ele nunca melhora, Senhor. Aleluia, Jesus. Vai curando ele, a Bruna, libertando de todo mal. Visita o Ricardo, que sempre tem as alergias dele, os problemas, Senhor. Aleluia, Em nome de Jesus, Liberta. abençoa a Kátia. Abençoa, meu Deus, todos os meus netos e bisnetos, minha mãe e toda a minha parentela, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Abençoa os moradores desse condomínio, Liberta e salva, Jesus. curando, Pai, libertando e salvando.
Obrigado, Jesus, pela criança, o Ravi, né, que já está no quarto. Glória a Deus. Continua, Jesus, trabalhando, curando, Completa a obra, libertando Jesus, ali dessa criança, Pai. o coração, todo o corpo dessa criança, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Ravi logo possa estar em casa, estar em Glória a paz, Deus. brincando, curado, liberto. Pai, eu abençoo este lar, essa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abençoa a nossa igreja. Oh, Jesus. Oh, Senhor, que cada dia, cada culto tenha libertação. Aleluia, Jesus. Glória a Tenha Deus. cura, batismo com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Abençoa Glória a Deus. todos os pastores, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus.